Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 15 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, escutamos a companheira Fátima Lima, coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro, que nos fala sobre o Dia Nacional das Professoras e Professores. Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, comenta o cenário político na América Latina. Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, nos informa da situação sobre os encontros setoriais do partido e a decisão acerca dos recursos apresentados. E o companheiro Olavo Brandão, da Executiva Estadual do PT do Rio de Janeiro, conversou com a gente sobre o cenário no Rio de Janeiro e as posições existentes sobre a tática para 2022. Pessoal, a gente começa a edição de hoje, desse dia 15 de outubro, data que marca o Dia Nacional das Professoras e Professores, escutando a companheira Fátima Lima, que atualmente coordena o Setorial de Educação do PT lá no Rio de Janeiro, sobre a importância e o significado dessa data. Companheira e companheira, aqui é Fátima Lima, coordenadora do Setorial de Educação do PT do Rio de Janeiro. Hoje é dia 15 de outubro, portanto, dia da professora, dia do professor. É um dia de celebração, comemoração no país, nas redes de ensino, nas escolas. Cada uma de nós comemora estar numa profissão que tem relação grande com a transformação da sociedade, transformação desse mundo que a gente vive e dessa conjuntura que no Brasil é marcada pela fome, pelo desemprego e pelo baixo acesso e permanência nas escolas e agora, mais do que nunca, um entrave para entrar nas universidades. Hoje é dia da gente fazer a reflexão sobre a luta que a gente vem travando. Luta por melhores condições salariais, melhores condições de trabalho, luta para termos diálogo, inclusive com os executivos, com os secretários de educação, e hoje, num contexto onde a pandemia continua, em função do governo genocida que a gente tem, ainda é mais desafiador a gente reduzir as desigualdades educacionais, promover uma educação libertadora, autônoma, antirracista e que tenha conexão com a vida da sociedade brasileira. É um desafio, e esse desafio ele deve ser marcado pelo encontro coletivo, esse encontro que se dá nos sindicatos, nas nossas organizações de luta, para que juntos e juntas possamos promover uma outra educação, um outro sentido de sociedade que não escravize e que não torne a escola uma porta de entrada que não promove para todos condições iguais de aprendizagem e de trajetórias escolares. Então, eu quero deixar o meu grande abraço, dizer que a nossa luta ela continua e essa luta precisa de ter braços, abraços, fraternidade, inspiração e encorajamento. Juntas e juntos, somos mais fortes. Um dia do professor e da professora marcado por boas lembranças e por desejo de luta coletiva, é o que eu desejo para todos e todas. Valeu, Fátima. Obrigado, companheira. E, gente, a Fátima atualmente coordena e está como candidata para continuar como coordenadora do Setorial de Educação do PT lá no Rio de Janeiro. E nós aqui do podcast reforçamos essa grande saudação a cada professora e a cada professor que cotidianamente tem lutado em defesa da educação aqui no Brasil. E dito isso, a gente vai escutar agora o companheiro Daniel Valença. Daniel vai dar para a gente um panorama da situação política aqui na América Latina. Começando, Daniel, falando para a gente sobre a situação lá no Peru. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha.
Patrick, na última semana nós tínhamos comentado que o Pedro Castilho, presidente do Peru, eleito pelo Peru Libre, numa candidatura de esquerda, tomou a decisão de dar um verdadeiro cavalo de pau e desfazer o Conselho de Ministros liderado pelo Guido Bellido, também do Peru Livre, e nomear em seu lugar a Mirta Vázquez. Logo depois do anúncio, o Novo Peru, Frente Amplio e a Verônica Mendonça, que foi uma candidata derrotada no primeiro turno e sobre a qual havia fortes expectativas, né? Uma candidatura de centro-esquerda. Estas forças políticas declararam publicamente apoio à tentativa de governabilidade do Pedro Castilho. Por outro lado, o Peru Libre atacou diretamente esse giro ao centro realizado pelo Pedro Castilho. O Valdemar Cerrón, que é o porta-voz da bancada do partido no Congresso, anunciou que o partido não respaldaria o novo gabinete, pois se trataria de uma traição a todas as maiorias que esperaram durante muitos anos chegar ao poder para que fossem atendidas suas reivindicações. Já o Vladimir Cerrón, que é o secretário-geral do Peru Libre, afirmou que, entre aspas, se o partido não fortalece sua estrutura orgânica, não assume suas próprias tarefas, não faz jus à razão de sua existência e permanece confundido no tumulto representativo e periga cair em paralisia. Para evitá-lo, é necessário atacar a patologia mais frequente, o oportunismo. Acontece que, após a nomeação do novo gabinete, liderado pela Vázquez, a chefa do gabinete, a Mirta Vázquez, anunciou que as prioridades da nova coalizão governamental estariam no combate à pandemia, na retomada da economia e na educação. Sendo que o Peru Libre, desde a campanha e durante o pequeno mandato do Pedro Castilho, defende que a convocação de uma Assembleia Constituinte, um referendo para que a população decida se quer substituir a Constituição ditatorial do período Fujimori, né, período neoliberal e ditatorial na década de 90. O Peru Libre está em campanha pela Constituinte, então, desde o período eleitoral e continua agora durante o começo do governo do Pedro Castilho. Novamente, então, Peru Libre e Vladimir Cerrón abriram divergência pública em relação ao governo Castilho. Dentre várias postagens no Twitter, uma delas, Cerrón diz, entre aspas, se o partido não continua com sua missão histórica de conquistar o referendo para a Assembleia Constituinte, não terá servido de nada tanto sacrifício, onde inclusive camaradas perderam a vida. Não renunciaremos jamais. Patrick, quando há táticas diversas na esquerda, um bom caminho é acompanharmos o que a direita diz. Para além de vários meios de comunicação exaltando a queda do dólar, a melhora da bolsa, aqueles velhos mecanismos que sempre vemos aqui no Brasil, eu separei aqui um pequeno trecho de uma entrevista do Ernesto Álvarez, que foi presidente do Tribunal Constitucional do Peru, correspondente ao nosso STF, em que ele diz que a divergência Peru Libre e Castilho é meramente aparência, pois todo dirigente ou político comunista leva seu país ao comunismo. Portanto, a aparente briga entre o governo e o Peru Libre é questão de tempo. O governo está tomando oxigênio. Todos querem a Assembleia Constituinte para mudar não apenas a Constituição, mas todo o sistema. No Peru Libre, não são democratas, uns e outros não. Todos participam da mesma ideologia, a única diferença é a tática que estão empregando. Patrick, uma vez mais se confirma aquilo que nós afirmávamos em 2014, após a reeleição da Dilma e aquela nomeação esdrúxula do Joaquim Levy. Não basta ganhar, tem que levar. Que as esquerdas latino-americanas se apercebam que a segunda década do século XXI não é o mesmo que o início do século XXI. As fórmulas usadas no início do século XXI, de coalizão de classes, de tentativa de unidade nacional para expandir e melhorar políticas públicas,
elas enfrentarão um ambiente político, econômico e social totalmente distinto do de 2 décadas atrás. Patrick, e Honduras se prepara para as eleições presidenciais que vão acontecer agora, em 28 de novembro, e desde o golpe de 2009 contra o Manuel Zelaya, parece ser essa a maior oportunidade de retomada de um governo democrático popular. Isso porque essa semana o candidato Salvador Nasralla, do PSH, abdicou da candidatura para ser vice da Xiomara Castro, que é, inclusive, companheira do Zelaya e liderança política do movimento Libre. Xiomara já estava muito bem nas pesquisas e agora, com essa unidade no campo da oposição, a tendência é se formar uma chapa fortíssima para o pleito de 28 de novembro em Honduras. Vamos acompanhar isso daí também. Por fim, Patrick, terminando aqui nosso giro pela América Latina, a Bolívia viveu, além daquelas manifestações em defesa do governo, da UIPALA, do processo de câmbio, também manifestações lideradas pelas elites empresariais. Eles convocaram uma paralisação nacional contra a lei que atacava crimes financeiros, né? O nome da lei se chama Lei contra a Legitimação de Ganâncias Ilícitas. Uma vez mais, na Bolívia se prova que tanto o campo popular quanto também o campo empresarial, o campo burguês, detém capacidade de mobilização de massas e, com isso, consegue interferir na institucionalidade. Uma outra notícia, também da Bolívia, é que o judiciário boliviano acabou de decidir pela inocência de todos os ministros do Tribunal Eleitoral durante as eleições de 2019, que a direita acusou de ter ocorrido uma fraude, a OEA participou desta armação e a partir disso se construiu o golpe de Estado contra o Evo Morales e o Álvaro Garcia Lineira e também, por incrível que pareça, o Parlamento Europeu colocou Jeanine Áñez como uma das 3 finalistas do Prêmio Sájarov, ou seja, um prêmio de militantes de defesa de direitos humanos. É inacreditável, se tratando justamente de uma pessoa que participou do golpe de Estado, que organizou o golpe de Estado, que assumiu a presidência de maneira totalmente ilegal, que no seu primeiro mês de governo teve a responsabilidade na morte de 40 manifestantes, em regra indígenas originários, camponeses, enfim, militantes vinculados ao governo de Evo Morales, e que, se não fossem as grandes mobilizações e greve geral que os movimentos sociais, o MAS e PSP, o Movimento ao Socialismo, construíram ao longo do ano de 2020, não teria nem realizado eleições. Patrick, o site do Parlamento Europeu diz assim: chegou à presidência interina em novembro de 2019, após a possível fraude eleitoral orquestrada por Evo Morales. Em novembro de 2020, depois de organizar eleições justas e livres, Luiz Arce, do partido Movimento ao Socialismo, teve a vitória e foi reconhecido como presidente por Áñez, assim como pela comunidade internacional, incluída a União Europeia, garantindo assim uma transferência de poder transparente e pacífica. Desde 13 de março, está detida pelos crimes de terrorismo, sedição e conspiração, e acusada de participar em um golpe de Estado contra Morales. Perceba que aqueles setores da esquerda brasileira que ainda acreditam expectativas na União Europeia ou em determinados organismos internacionais que circulam nessa órbita de poder norte-americana, uma vez mais, tem demonstrado pela história que tais organismos necessariamente estão contra os interesses latino-americanos, a sua soberania e a sua independência. Mas a Bolívia vai muito bem, Patrick. Está com a previsão de crescimento de 5% para este ano e com a maior taxa de investimento público na América Latina. É isso. Um abraço. Valeu, Daniel. Obrigado pelo informe, companheiro. Te aguardando aqui em uma próxima edição para continuar falando da situação política aqui no continente.
E, gente, vamos escutar agora a companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT. Há pouco mais de uma semana teve reunião da Câmara de Recursos que tratou do tema dos setoriais. Existem quem aqui escuta o podcast, é militante do PT e está acompanhando o processo de encontros setoriais, sabe dos problemas existentes. E a Natália, para quem não sabe, vai comentar um pouco sobre quais são esses problemas e quais foram as decisões tomadas na Câmara de Recursos do partido diante da grande quantidade de questões levantadas acerca dos encontros setoriais. Oi, Patrick e ouvintes do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Então, Patrick, a reunião da Câmara de Recursos, né, que aconteceu na semana passada, dia 6 de outubro, né, teve pauta recursos da Bahia, de Pernambuco e Rio de Janeiro. Né? Na Bahia teve um caso de uma candidata secretária de mulheres que foi inscrita fora do prazo, esse foi por unanimidade negada a candidatura, e os principais questões de debate mais de mérito, mais político, né, digamos assim, foi o caso da Bahia, em relação ao credenciamento, né, e Pernambuco, que era também uma situação parecida, e no caso do Rio de Janeiro, em relação ao setorial de saúde, que eu vou explicar um pouco do qual era o conteúdo e qual foi o debate que foi feito nesses recursos. Começando pelo Rio de Janeiro, se trata de um recurso do companheiro Walter Pomar, que questionou o número de credenciados para participar do encontro setorial de saúde na cidade de Maricá. O contexto é o seguinte: foram credenciados no país inteiro 8.920 pessoas para o setorial de saúde. E dessas 8.920 pessoas, quase 2.000, algo em torno de 2.000 pessoas, mais precisamente 1.974, são da cidade de Maricá. Então, é uma concentração muito grande, né? São 22% do total de credenciados do país na área da saúde, e o recurso aponta que tem uma possível operação coordenada, né? Que distorce a concepção da militância setorial, para ser credenciado quem efetivamente milita na área e tal, e não a partir de disputas mais gerais. O recurso pede que seja averiguado como se deu esse credenciamento, que se tomem medidas acerca do assunto. E aí, o Rio de Janeiro não julgou esse recurso, apresentou contra-razões na SORG nacional, argumentando que tinha disputa e que onde tem disputa é normal ter filiação mais elevada e, por isso, pede que o recurso seja negado. A SORG acatou isso, né, que tem disputa e, por isso, está tudo certo, não fez nenhuma averiguação acerca de como se deu o credenciamento, e esse recurso, esse parecer da SORG, foi a debate na reunião da Câmara de Recursos. E teve uma votação de 6-1, ou seja, 6 pessoas da comissão da Câmara de Recursos votaram a favor do parecer da SORG, que negou o recurso. E o argumento principal é o seguinte: está na regra que pode credenciar, então não tem que averiguar nada, e mesmo que se cause uma distorção, é algo que está previsto pela regra. Então, assim, não teve uma discussão política, que era o principal a se fazer nesse assunto, sobre o que efetivamente provocou essa distorção e se isso é legítimo politicamente, independente das regras burocráticas e do regulamento em si. Além de não ter averiguação sobre como foi feita essa filiação, se foi de forma massiva, se foi por uma pessoa só ou não, como foi feito esse credenciamento, mas o principal do debate, que a gente acha mais espantoso, é que tem uma espécie de conformação, né, de que a regra distorce na política, mas é a regra. Então, não tem debate, não tem visão crítica sobre o que de fato está acontecendo, que é, na prática, uma cidade causando uma imensa distorção em toda uma disputa nacional em uma área específica. Então, no Rio de Janeiro, esse foi o problema, né? Esse foi o recurso, e o debate, sinceramente, muito ruim, né? Muito ruim, porque as pessoas, inclusive, algumas na discussão reconhecem que tem problema de concepção, mas acham que a regra é a regra e por isso deve ser seguida, mesmo que isso cause distorções políticas. E outros chegam a dizer explicitamente: não, porque na minha cidade, no setorial tal, a minha corrente decidiu que todo mundo tinha que se filiar no setorial tal, né? Ou seja, reconhecendo que está aplicando distorção, que é
colocar massivamente pessoas de uma corrente X, que não necessariamente militam naquele setorial, para viabilizar que uma corrente X ganhe aquele setorial. Essa não é a concepção da existência dos setoriais, né? Essa é a forma da disputa geral do partido, por exemplo, em relação às direções, né? Onde as correntes se organizam a partir das suas teses, das suas estratégias gerais em relação à condução do partido e fazem as filiações a partir disso. No setorial não é assim, no setorial é por militância. Então, o filiado tem uma militância numa área, ele se filia naquela área e participa do debate, do cotidiano, das ações práticas daquele setorial e, consequentemente, das disputas para coordenar aquela área setorial específica, né? Então, no debate da Câmara de Recursos, inclusive, teve explicitamente, né, o reconhecimento de que temos uma divergência profunda, né? Tem gente que acha natural filiar massivamente as pessoas num determinado setorial para fins de uma disputa, mesmo que isso signifique pessoas filiadas a um setorial que não militam naquela área. Então, sobre Rio de Janeiro, foi essa questão. E, Patrick, sobre Pernambuco e Bahia, foram situações que questionavam o credenciamento, né? Recursos que questionavam o credenciamento. Os dois casos são similares, tirando que na Bahia a executiva estadual tinha julgado o recurso e suspendido o credenciamento, e em Pernambuco a Comissão Executiva Estadual não julgou, né? Mas no mérito é a mesma coisa, que é o seguinte: foi identificado que e-mails de provedores não usuais foram informados no credenciamento. Isso significa o quê? Que é possível, né, há o indício de que esses e-mails tenham sido feitos de forma massiva para credenciar as pessoas para a participação dos encontros. Então, o que foi discussão é: derruba ou não derruba esses credenciamentos, né? Na Bahia, inclusive, a Executiva Estadual optou por derrubar, e aí subiu um recurso em relação a isso. A opinião da SORG Nacional, que, por maioria, decidiu que não iria derrubar o credenciamento, foi a seguinte: como no credenciamento você coloca um e-mail e um telefone, então vai excluir o e-mail, mas vai garantir o credenciamento, e a pessoa vai receber, enfim, já está recebendo, talvez, as informações, o link para fazer a votação exclusivamente por SMS, telefone. A gente foi da opinião que tinha que derrubar o credenciamento nessas situações, porque, assim, se tem um e-mail que é suspeito ou que foi já identificado como feito massivamente, enfim, que retira a individualidade daquele credenciamento, né? Na nossa opinião, já teve uma fraude ou uma tentativa de fraude que tinha que derrubar o credenciamento como um todo, até porque a gente não tem mecanismos para fazer verificações seguras acerca desses telefones, né? Do que são efetivamente esses telefones, se tem chips em massa sendo comprados ou o quê. Então, como a gente não tem mecanismos e foi identificada uma tentativa de burlar o princípio, né, que é o e-mail individual e o telefone individual, o e-mail individual foi burlado, então, na nossa opinião, tinha que ter derrubado esses credenciamentos, tanto de Pernambuco quanto da Bahia, mas isso não aconteceu. A maioria da Câmara de Recursos decidiu por manter os credenciamentos nesses casos, derrubando apenas o e-mail desses credenciamentos. Então, esses filiados vão receber o link para votar nos encontros exclusivamente por SMS. Então, esse é um pouco do resumo do que aconteceu nessa reunião da Câmara de Recursos. E tem uma coisa preocupante que é o seguinte: tem um processo de naturalização de algumas práticas que eu acho perigoso que está acontecendo. Por exemplo, isso de uma tentativa de fraude utilizando os e-mails se naturaliza e não é bem assim, ninguém sabe se teve má fé ou boa fé. E o outro é o que eu já falei em relação à concepção do que é a militância setorial. Muita gente está falando, muito dirigente está falando nas reuniões que essa experiência com os encontros virtuais e os setoriais, que a gente votou contra, inclusive, quando foi a discussão na Executiva Nacional do regulamento de como fazer os encontros, a gente votou contra ser virtual, e muita gente está falando que isso é uma experiência, né, para outros futuros processos, inclusive alguns colocam o PED como uma possibilidade. Então, é preocupante porque vai se naturalizando, né, algumas coisas que, na nossa opinião, não tem nada de normal, né? A distorção da militância setorial como um possível credenciamento em massa, distorções do tipo da que está acontecendo na saúde, e considerar como normal que as pessoas credenciem e-mails feitos de forma massiva
pelas outras, eu acho que eram sinais ruins do que pode vir por aí, caso esse tipo de processo virtual seja de fato implementado e aprimorado e utilizado em outros momentos do partido. É isso. Valeu, Natália. Obrigado pelo informe, companheira. E, gente, essa semana, há alguns dias, o companheiro Olavo Brandão, que é da executiva do PT no Rio de Janeiro, publicou um vídeo comentando sobre a linha adotada por um setor do partido lá no Rio de Janeiro, que é dirigido por um dos vice-presidentes nacionais do partido. Isso circulou bastante e a gente convidou o Olavo para vir aqui no podcast e pedimos para o Olavo explicar para a gente o que está acontecendo de fato lá no Rio de Janeiro. Olavo, conta para a gente qual que é a situação aí no Rio. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra Esperança Vermelha, conduzida pelo nosso querido Patrick Araújo. Aqui quem fala é Olavo, da Executivo Estadual do PT do Rio de Janeiro e militante da articulação de esquerda. Hoje eu vou abordar um pouquinho aqui sobre as posições do vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá, e suas recentes movimentações e declarações favoráveis ao governador bolsonarista Cláudio Castro. Então, pessoal, nesta quarta-feira, 13 de outubro, Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, que já foi presidente do PT do Rio de Janeiro e prefeito da cidade de Maricá, organizou e promoveu o lançamento da seu mais novo empreendimento, que é uma revista de política. Não só de política, vai tratar sobre o Rio de Janeiro, chamada revista Rio Já, em sociedade e parceria com o jornalista Ricardo Bruno. Bem, pessoal, para o lançamento da revista, o Washington Quaquá, vice-presidente nacional do PT, convidou nada mais, nada menos que Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, dispensa apresentações, o governador Cláudio Castro, o prefeito Eduardo Paes e um conjunto de lideranças do próprio PT e de outras forças políticas aqui para o lançamento. É importante destacar que não dá para separar o Quaquá, dirigente político, liderança política, e de qualquer outra coisa, empresário, jornalista, seja lá o que ele quiser se identificar. Ele é vice-presidente nacional do PT, então as coisas que ele fala e que ele faz, obviamente, tem simbologia e repercussão na política. Mas a questão de mérito, de fato, são as posições e opiniões políticas do Quaquá, onde o lançamento da revista é mais um capítulo. Ou seja, o Quaquá há muito tempo no Rio de Janeiro tem se dedicado e tem abraçado a posição política de fazer alianças com bolsonaristas. Por isso que ele convida um Arthur Lira, como ele já tinha defendido na eleição para a Câmara dos Deputados que o PT apoiasse o Arthur Lira para presidente da Câmara, por isso que ele agora defende mais explicitamente a aliança com Cláudio Castro, governador do estado do Rio de Janeiro, que merece mais detalhes. Bom, primeiro eu acho importante, para quem não é do Rio de Janeiro, principalmente, apresentar melhor Cláudio Castro. Cláudio Castro foi eleito vice-governador na chapa do Wilson Witzel, naquela onda conservadora e bolsonarista, mas depois que assume o governo, com afastamento e impeachment do Witzel, ele é o governador que mantém a lógica do tiro na cabecinha, ele é o responsável pela chacina do Jacarezinho, em que é a maior chacina, a maior operação letal da polícia dentro de uma favela, na história do estado do Rio de Janeiro. Ele é o governador que, em conluio com o clã Bolsonaro e Paulo Guedes, realiza a privatização da SEDAI e da água aqui no Rio de Janeiro. Ele é o governador que, semana passada, apresentou e foi aprovado na LERJ um pacote de maldades ao estilo da PEC 32 da reforma administrativa, ou seja, ataque aos serviços públicos e aos servidores públicos. Este é Cláudio Castro. No mês passado, nas suas redes sociais, o Washington Quaquá, no contexto de uma visita do governador à cidade de Maricá, por conta de convênios, inclusive de convênios fruto do dinheiro de privatização da SEDAI, o Quaquá, nas suas redes sociais, postou elogios ao Cláudio Castro, chamando o Cláudio Castro de um grande democrata, deve ser a referência do Quaquá, democracia, operação à la Jacarezinho, e disse que o Cláudio Castro estava resolvendo o problema da gestão e da administração
do estado do Rio de Janeiro. Isso nas redes sociais, não foi publicação de terceiros, de órgãos golpistas, etc. Foram as redes sociais do Quaquá. Inclusive com a brincadeira que ele não postou, aí sim a imprensa teria puxado o Lula Castro. Então, a aproximação do Quaquá ao Cláudio Castro não é dessa semana do lançamento da revista. E quem for procurar a revista, o link, uma das principais matérias é uma entrevista com o governador Cláudio Castro, com o que parece mais uma peça de propaganda pró-reeleição do Cláudio Castro do que necessariamente uma entrevista jornalística. De quarta-feira para cá, o apoio do Cacau Cláudio Castro ganhou uma nova argumentação pública pelo Quaquá. E o Quaquá é mestre, na primeira página tem um discurso supostamente coerente de esquerda, para na segunda página fazer as práticas à direita. Explicando então a técnica do Quaquá. Ele, a partir de quarta-feira, ele começou a explicitar uma posição política que é a prioridade nossa é eleger Lula. Ele precisa ser bem votado no estado do Rio de Janeiro. E então aqui o PT não tem que ter candidato a governador nenhum, só ter candidato ao Senado. E para governador ter vários palanques e várias candidaturas. E aí, entre as candidaturas, estaria Cláudio Castro. Então ele começa com argumento supostamente coerente, a prioridade é Lula, ninguém de nós vai discordar disso, para terminar, no fundo, querendo apoiar Cláudio Castro, esse governador bolsonarista. Olavo, além disso que você mencionou, quais são as posições que existem nesse momento no PT do Rio de Janeiro com relação à tática para as eleições de 2022? É bom lembrar que a aliança com o bolsonarista há muito tempo é uma prática do Quaquá aqui no Rio de Janeiro. Ele foi o grande defensor e construtor da aliança com o prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, que em 2020 ele chamou de malandro porque andava com todo mundo, era filiado ao MDB, e esse ano o Vaguinho assumiu a presidência do PSL. Não sei como é que ficou agora com a fusão com o DEM. O Quaquá também é muito aliado e muito próximo do prefeito bolsonarista de Itaboraí, Marcelo Delaroli. E atualmente ele é um apoiador da permanência do PT no governo do bolsonarista Washington Reis, que, aliás, eu e outras pessoas apresentamos um recurso à nacional pela saída imediata do PT do governo Washington Reis. Bem, em que pese essas posições do Quaquá, o Diretório Regional tem uma resolução muito clara sobre o Cláudio Castro, uma resolução de oposição, a ponto de que nos 2 episódios em que o Quaquá publicamente defendeu o Cláudio Castro, o presidente estadual, João Maurício, mais conhecido como Joãozinho, que foi eleito e apoiado por Quaquá, soltou nota pública reafirmando a posição do PT de oposição ao Cláudio Castro. Do ponto de vista da positiva, ou seja, qual é a posição do PT do Rio de Janeiro sobre candidaturas majoritárias, tanto ao governador como ao Senado? A resolução do diretório defende, lá aprovou, e trabalhará para a unidade do campo progressista no estado do Rio de Janeiro para derrotar o bolsonarismo e o projeto neoliberal. Isso é um dado importante, porque derrotar o projeto neoliberal é uma contradição ter o Eduardo Paes nesse lugar, porque faz uma gestão e é um neoliberal. E a sua gestão na Prefeitura do Rio de Janeiro é uma gestão 100% neoliberal. Não tem acenos, não tem mediações. Então, a posição do PT, nesse sentido, ela ainda não tem uma posição, por exemplo, pró-Marcelo Freixo, e sim de defender a unidade do campo progressista para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo. Para terminar, pessoal, então nós, da articulação de esquerda no Rio de Janeiro, entendemos que a gente tem que fazer uma frente de esquerda nesse tom de unificar o campo progressista para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo. Aliás, isso está na resolução do Diretório Regional, porque foi uma emenda nossa. Nós entendemos que o nome que melhor expressa em condições políticas e eleitorais isso é o Marcelo Freixo, do PSB. Então, temos defendido essa posição, obviamente, sabendo e defendendo que isso tem uma articulação da Constituição Nacional, do nosso projeto nacional em torno da candidatura do Lula e uma candidatura para derrotar o bolsonarismo e o neoliberalismo, porque nós queremos ganhar a eleição, precisamos ganhar a eleição
para reverter a miséria, o desemprego, a destruição ambiental que está assolando o Brasil, e não tem como fazer isso se não tiver um programa claramente anti-neoliberal, numa outra perspectiva. Então é isso que a gente tem batalhado e trabalhado aqui no estado do Rio de Janeiro, em consonância com um debate nacional. Valeu, Olavo, obrigado pelo teu informe, força na luta e na resistência aí no Rio de Janeiro. E pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, um programa que é totalmente feito por meio de troca de áudios de WhatsApp com militantes do PT espalhados por todo o país. Lembro a vocês que nesse domingo a gente vai tentar publicar mais uma edição especial falando sobre os 28 anos da tendência petista à articulação de esquerda. Fiquem ligados na divulgação e ajudem a gente a compartilhar e divulgar também o nosso programa. Nos encontramos muito em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.